Bom, vamos começar. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença aí de todos. Sei que a gente sabe que todo mundo, apesar de uma boa parte das pessoas estarem em home office, estão com uma agenda complexa, né? E contar um pouquinho rapidamente a história do modelo híbrido. Ele começou com um desconforto que nós tivemos, eu, o Luiz, o Adélio, né, e alguns outros profissionais. Em 2019, maio de 2019, a gente lançou o tema no congresso da Six Sigma, falando sobre um modelo, por que não a gente não poderia utilizar tudo de forma integrada e de uma forma sustentável, né? Como é que a gente poderia usar ferramentas que a princípio são totalmente desconectadas, como o Lean Six Sigma, o Design Thinking e os métodos ágeis, né? Eu gostaria de agradecer ao time de marketing que preparou todo esse ambiente para a gente, em especial o Adé e o Luiz, que estão nessa jornada, mas, como a gente sabe, ninguém faz nada sozinho, tem os outros consultores que também colaboram muito com o enriquecimento do conteúdo, do material e que a gente está fazendo, tá? Então, essa foi a primeira visão que a gente teve de fazer uma coisa integrada, não excludente, né? Então, aí em seguida, no próximo item, né? Bom, aí fala um pouco de cada um de nós, né? Eu, o Luiz e o Adélio, que a gente está liderando essa jornada. Falo liderando porque tem mais coisa aí que outras pessoas envolvidas. E a gente foi analisar o mundo, esse mundo de desconforto, com base em dados acadêmicos, né, em dados efetivos. Né? Então, conforme vocês podem averiguar, até os anos 2000, a capacidade de absorção das tecnologias e das novas aprimoramentos evolutivos, o ser humano tinha uma taxa de absorção de conhecimento maior do que esse processo evolutivo. A partir do ano 2000, isso começou a ficar totalmente desconecto. Ou seja, as pessoas hoje em dia não têm uma taxa de conhecimento de absorção das tecnologias similar ao processo evolutivo das mesmas. Então, muitas vezes, todos nós, se pegamos aqui na pandemia, como é que eu trabalho com uma plataforma de videoconference, como é que eu trabalho com uma nova tecnologia, e, e a gente tem que se adaptar a esse novo cenário. Então, isso daí propicia uma necessidade de não ter mais aquele mundo antigo de ter os KPIs. Eu só vou fazer um processo de excelência operacional, vou melhorar os meus indicadores, meus KPIs, mas também eu vou ter que ter um processo de avaliação disruptiva, porque a velocidade que está acontecendo no mundo é muito maior do que até os indicadores tradicionais que a gente tinha. Então, isso daí é referenciado pelo VUCA, né? E agora o VUCA já virou Bunning, né? Que é a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade no geral, no cenário macroeconômico que a gente vive. E
o Bunny, ele é um processo meio que quebradiço, a gente não tem entendimento de como é que é a estruturação, cria um processo ansioso, gerando uma ansiedade nos atores, não é uma coisa linear, ou seja, as coisas não são mais tão fluidas e simples como eram antigamente, e cria um ambiente de que você não está incompreensível, ou seja, você não tem muita entendimento desses novos cenários. Então, o que aconteceu? Nós nos debruçamos em cima desse contexto macro, vou falar assim, macroeconômico, para falar assim, poxa, o que a gente precisa mudar num programa de excelência operacional? Porque o modelo anterior já estava tendo um gap em cima desse novo contexto, né? Então, eu vou. E o processo que a gente vai fazer esse webinar vai ser muito de troca, né? Então, sempre o Adélio e o Luiz, se eles quiserem entrar aí e falar, eu vou falar alguns slides, o Adélio vai falar outros, o Luiz vai falar outros, mas se tiverem alguma consideração nesse slide, viu, Adélio e Luiz, fiquem à vontade de É, estar. legal. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo, Uhum. né? Igual o Clóvis deu, não, tem vários nomes aí que eu já reconheci, né? É um prazer ter vocês aqui junto conosco, né? Quando nós olhamos esse cenário, né? O que a gente vê, né? O mundo hoje, né? Ele é tão volátil que VUCA já ficou para trás, né? Antigamente nós trabalhávamos em eficiência. A gente fala de Lean Six Sigma, a gente fala de coisa desse tipo. Só que aí começa a falar de inovação, inovação. Por quê? Porque nós temos uma oportunidade de inovação muito grande. Aí muitos começaram isso só para inovação, mas e nós vamos trabalhar com inovação, com eficiência, ou com os dois. O que nós temos para trabalhar nesse novo normal? Nós temos tantas oportunidades nesse novo normal, um mundo que ele é incerto. Hoje em dia, muitas vezes o que acontece é que a gente olha e fala assim, poxa, como isso mudou? Há 6 meses atrás isso não era assim e o mundo parece outro. Sim, é exatamente isso. Muitas incertezas, mas muitas oportunidades. E para a gente trabalhar nesse novo normal, nós precisamos trabalhar ainda com eficiência, porque eficiência é a base de tudo. Mas tem que trabalhar com eficácia, que é trabalhar certo, trazer inovação no ritmo correto para a gente poder vir a alcançar ou estar mais à frente dos nossos concorrentes. Isso é efetividade, é isso que a gente quer alcançar. Quando a gente fala tudo isso, eu vou para o próximo slide aqui, que ele comenta, né, um pouco desse cenário aí, né? As coisas que você tem que ficar buscando para poder contrapor cada uma dessas situações, né? E como que isso é tão evolutivo, isso é tão dinâmico que agora já nem mais se fala de VUCA, já se fala de Bunny, ou em português, muitos estão usando Kani, né? Kani, né? Porque nós já temos um cenário onde realmente as coisas não se mantêm, elas são frágeis, os mercados são ansiosos, as pessoas são ansiosas, todos por mudanças, as coisas são não lineares, não adianta a gente pensar que no passado foi assim e então amanhã vai ser de novo, não. E é incompreensível, ou seja, as pessoas também muitas vezes têm aberto mão de compreender as coisas. E isso faz com que isso necessite com que aquilo que nós entregamos muitas vezes de serviço e produto tem que ser algo que as pessoas elas não estão dispostas a parar para pensar. Elas querem utilizar. Então, o mundo é outro. É diferente do que era antes. E como que nós trabalhamos tudo isso? Você quer comentar alguma coisa, Luiz, nesse ponto? Não, é isso mesmo. Acho que fazendo uma junção com o gráfico anterior, né? Ou seja, Exato. como a evolução é muito rápida, É, né? Nós precisamos achar porque é mais rápido do que a gente consegue absorver e se adaptar ou aprender tudo. Então nós temos que achar mecanismos, ou primeiro, se acostumar com essa nova realidade.
né? Não ficar preso ao jeito antigo que não existe mais. O novo normal ele exige adaptação, exige uma nova realidade. Exatamente. Então, nós temos que abandonar. O som práticas do... e crenças e conseguir viver bem, né? O seu som está um pouquinho ruim, viu, Luiz? Eu ia te pedir para você dar uma olhadinha. Ele está com um tanto de ruído. Dá uma olhadinha, talvez, o que está acontecendo, mas eu vou continuar aqui, né? O que acontece é que, uma vez que nós temos aqui uma situação como essa, nós temos que nos alicerçar em alguma coisa para a gente poder ir em frente. E a gente se alicerça no quê? Basicamente, nós nos alicerçamos nas metodologias que nós temos. Quais são as metodologias que mais têm sido utilizadas? Bom, essa aqui é uma pesquisa de 2018 que ela mostra que as metodologias de excelência, né, de uma maneira geral chamando de excelência, tá? Isso aqui inclui, então, não só a questão de eficiência, mas também questão de inovação. Quando a gente olha essa pesquisa que foi feita, essa pesquisa ela foi feita com mais de 800 empresas ao longo do mundo, nós vemos que Lean é muito utilizado, Lean Six Sigma, nós vamos ver que tem Ágil, nós vamos encontrar, então, ferramentas que são ferramentas também de gestão clássica de projetos. Nós temos diversas metodologias que estão em uso, e estão em uso já há tempo, né? Só que o mundo tem mudado muito rapidamente. Será que só isso basta, né? Será que só uma dessas metodologias vai ajudar nós? Como é que nós podemos vir a trabalhar com eficiência e inovação? Como é que nós fazemos ambas as coisas? Bom, quando a gente fala dessas metodologias, a gente vê que essas metodologias já estão realmente aí já faz tempo. Por exemplo, quando nós comentamos do Lean, né? O Lean, ele já vem, assim, o conceito tem se desenvolvido desde o final do século XIX, né? Isso é algo que veio já há tempo, isso aí fez com que, então, o PDCA, que é algo que também foi materializado, né? Há uns 70 anos atrás, né? Mais de 70 anos atrás, também fosse agregado aí junto ao próprio Lean, também a questão do MASP aqui no Brasil, que é muito utilizado, e o Lean foi não só algo para dentro de uma manufatura. Ele se expandiu, foi para áreas administrativas e hoje por uma maneira onde vai por toda a companhia, por todos os negócios, todos os business, inclusive para lançar novos business. Então isso se expandiu. E o Lean, ele visa o quê? Visa reduzir desperdícios, visa ser mais rápido, né? Visa agilidade, né? Visa aumento de produtividade. Mas quando a gente olha o Six Sigma, bom, quando nós olhamos o Six Sigma, o que nós temos? Nós temos o Six Sigma também já aí num caminhar já há algum tempo, né? Já iniciou desde a década de 80, né? Hoje nós estamos já no que se chama da quarta geração do Six Sigma, onde você agrega ao Six Sigma toda a parte de analytics, onde você tem Big Data, onde você começa a utilizar mais ferramental ainda, analítico. O Six Sigma, ele nasceu primeiro na geração 1, pensando em melhorar a qualidade. Depois, com os grandes resultados que se obtiveram nisso, se observou que poderia utilizar isso daí para reduzir custos. Com os grandes resultados que conseguiram nisso, se observou que isso aí poderia ser utilizado para toda a companhia, toda a empresa, inclusive vendas e marketing. Isso é muito interessante. Por quê? Porque isso faz com que a empresa ela possa utilizar Six Sigma, e Six Sigma reduz variações, faz você ter melhor predição e faz você ter melhor acerto, faz você utilizar isso para você crescer. E algo que nós costumamos dizer é que usar Six Sigma para reduzir custo vai dar certo. Só que isso é igual à ilustração de emagrecer. A pessoa pode emagrecer, até ter anorexia e morrer. Ou você pode crescer a sua empresa. Então, se utilizar Six Sigma só para emagrecer a empresa, vai ter anorexia empresarial. Agora, quem usa para crescer, esse
esses são aqueles que tiveram maiores resultados. Inclusive, as últimas pesquisas mostram que os de maior sucesso com o Six Sigma são aqueles que conseguiram utilizar bem em vendas e marketing, porque aí eles expandiram as suas empresas. E aí, então, usando o Big Data, consegue se atingir muito mais ainda o público. Só que, com o passar do tempo, o que aconteceu? Naturalmente, o Six Sigma se aproximou do Lean. Por quê? Porque o Six Sigma ele trabalhava uma parte com redução de variação, previsibilidade e qualidade. E o Lean, com redução de desperdício, fluxo e produtividade. Ou seja, com Lean você tem velocidade. E com o Six Sigma você tem qualidade. Então, não adianta eu fazer muito bom e entregar atrasado, e não adianta eu entregar na hora ou adiantado e entregar errado. Mas quando você junta ambas as coisas, você tem o melhor dos mundos. Você tem uma metodologia para fazer rápido e certo. Daí surgiu a ideia do Lean Six Sigma, ou seja, foi um primeiro híbrido de metodologia que se viu, então, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que começou a se aproximar muito um do outro. E daí para frente foi, e nós temos hoje redução de custo, melhoria de índice de serviço, aumento de vendas, utilizando o Lean Six Sigma. Adélio, Mas, pode falar, até Clóvis, por favor. uma consideração que eu gosto de sempre exemplificar, que o DNA das empresas são os processos. Então, se você tem um ferramental que você consegue aprimorar os processos, você pode melhorar a sua margem, você pode melhorar a sua rentabilidade. Então, pensa num nível superior, vamos dizer, um nível executivo. Por que que a gente faz tudo isso? Não é porque é bacana o Lean, não é que é bacana o Six Sigma. Eu gosto de falar para as pessoas, para os executivos, dá muito dinheiro num mercado que a gente está com retração, ou seja, o Brasil está com uma possibilidade aí de estar menos 5%, você ter algum artefato que dá uma possibilidade de você até 30%, 40% sua redução do seu custo operacional, é uma coisa que dá muito dinheiro. Então, além dos conceitos que você tem, né, que nem o Adélio estava falando, o que mudar e por que mudar, né, que o Lean Six Sigma ele dá esses fundamentos, você tem a visão de negócio. Manda bala, Adélio. Desculpa aí. O que é isso, Clóvis? Muito bom. É, é, e então nós temos com essa metodologia Lean Six Sigma, nós temos aí um grande sucesso hoje, né? Em termos de buscar excelências, bons resultados, aumento de vendas, redução de custos, melhores previsões de aquilo que nós vamos alcançar dentro de uma empresa, né? Tanto que nós vimos lá na pesquisa que Lean Six Sigma, ou seja, a junção do Lean e Six Sigma é a segunda metodologia mais utilizada hoje em dia, mais amplamente utilizada. Não é nem mais um diferencial entre as grandes, é uma necessidade para poder praticamente ser um grande. Mas o que aconteceu? Né? Nós já vimos que só trabalhar em eficiência, hoje o mundo não é assim. Né? Com o passar do tempo, a tecnologia foi cada vez chegando mais próximo de nós e cada vez ela foi crescendo mais. E ainda bem. E então, o que aconteceu? Métodos ágeis que surgiram basicamente dentro da indústria de tecnologia, né? Quando fala de Manifesto Ágil 2001, 20 anos atrás, isso surgiu para que os projetos que eram executados dentro da área de TI pudessem ser executados com uma maior flexibilidade, maior agilidade, como é o nome, para que pudessem chegar a resultados tangíveis no final e vir a ter aquilo que o cliente necessitava. Então, isso aí foi estruturado pensando exatamente dentro da área de TI, né? Para ter essa flexibilidade, adaptabilidade, uma entrega contínua de valor. Isso nós vemos como acontece em TI. Por exemplo, os nossos aplicativos que nós temos no nosso celular, um WhatsApp da vida, ele é atualizado constantemente e a cada atualização nós temos um recurso novo, temos algo melhorado.
Então, isso é uma entrega contínua de valor que se tem com esse tipo de conceito. Só que isso trouxe tanto resultado que nós vemos quanto que a indústria de tecnologia cresceu nas últimas décadas. Nós vimos empresas como Google, Amazon, Apple, empresas que há 20, 30 anos atrás, o que era? Talvez nem fossem, né? Algumas de tecnologia hoje muito grandes. E hoje são as maiores empresas do mundo. Isso certamente chamou a atenção de muitos. Por quê? Porque para eles conseguirem esses resultados, certamente eles teriam que estar fazendo coisas certas, utilizando metodologias adequadas. Então, essas metodologias saíram, por assim dizer, somente de ser utilizadas dentro de uma área de TI, uma área de uma indústria de tecnologia, e começaram a cada vez se expandir mais. Foi o que aconteceu, por exemplo, com um framework que é do Ágil, que é o Scrum. O Scrum é um framework, ou seja, é uma estrutura que é baseada no Ágil, que serve para você fazer gestão de um projeto. Tá? E, então, é uma ferramenta de gestão de projeto, não é uma ferramenta de encontrar soluções. Isso até é algo muito interessante para se ter na mente, porque são objetivos distintos. Um Lean Six Sigma, eu quero encontrar uma solução para que isso seja implantado. Scrum é eu fazer com que algo seja implantado. Ela me dá o como que eu devo seguir. Ela me dá uma estrutura para a gente fazer isso. Aqui está entre parênteses, né, entre aspas, né, metodologia. Não é uma metodologia, realmente é uma estrutura, como que eu devo estruturar a minha forma de trabalhar para que eu tenha flexibilidade e consiga fazer entregas a cada 4 semanas, a cada uma semana, depende do meu projeto, fazer entregas de valor, já entregar coisas que possam ser utilizáveis. Né? Bom, isso cada vez mais começou a criar corpo e cada vez mais começou a ser utilizado. Então, você fazer o que você chama de sprints, né? Você divide um produto em diversas etapas, faz essas diversas etapas, entrega essas etapas pouco a pouco, até você ter um produto final. É igual acontece com o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, quando ele foi iniciado como um aplicativo, era muito diferente de hoje. Ninguém ficou desenvolvendo o WhatsApp até chegar ao que ele é hoje para lançar o WhatsApp. Não, lançou e depois foi aprimorado de uma maneira iterativa, com diversas sequências. E aí isso aí proporciona que você consiga quebrar realmente um projeto em diversas etapas. Né? E aí o que acontece? Né? O que acontece com isso tudo? Né? Bom, isso faz com que nós possamos utilizar, então, Lean Six Sigma para questões de eficiência. Quando a gente olha para esse tipo de gestão de projeto, a gente já pensa, bom, isso aqui está muito relacionado com coisas novas. Está muito relacionado com inovação, sim. Usar ágil, Scrum está muito relacionado com coisas inovativas, onde você tem interação com pessoas. Eu vou fazer um aplicativo, vou fazer um serviço novo, onde as pessoas vão trabalhar, vão receber algo desse serviço. Eu vou fazer um produto, onde esse produto eu posso entregar de uma maneira escalonada para o meu cliente. Bom, serve para tudo isso. Mas, além disso, e a inovação em si? Bom, a inovação em si, se viu que uma metodologia que ela, de fato, ela foi desenhada na década de 60, ela foi desenhada na década de 60, o Design Thinking, ela teve a oportunidade de começar a ser mais utilizada a partir do ano de 2005, quando foi criada a primeira turma de Design Thinking. E por quê? Porque demorou tempo até você ter realmente tantas oportunidades de inovação como nós temos hoje. Hoje, falar de inovação é algo que respiramos isso no mundo empresarial. Mas então, hoje, essa metodologia ela é muito utilizada. Por quê? Porque ela consiga fazer com que nós tenhamos o foco de entender o que o nosso cliente realmente necessita e trazermos algo novo para ele. Não adianta eu aprimorar algo que o meu cliente já não usa mais. Né? É aquela velha história. Não adianta eu aprimorar como eu fabrico CD, nem pendrive, porque hoje está tudo na nuvem. Então, na
realidade, eu tenho que encontrar, muitas vezes, algo novo realmente. E como é que eu entrego esse algo novo? E, às vezes, esse algo novo, o meu cliente é um cliente interno até. Então, Design Thinking serve muito para isso, para a gente entender o que as pessoas que vão usar essa inovação realmente necessita, definir o foco, fazer uma idealização daquilo que deve ser entregue, fazer um teste, fazer uma prototipação e, por fim, testar. Percebam que isso também é interativo. Isso daí também se junta muito com o Scrum ágil. Mas aí, depois de a gente ter falado de metodologias que servem para excelência, metodologias que servem para inovação, a gente começa a ficar, parece, com um bom tanto de dúvida, né? Porque o que tanto a gente pode fazer, né? O que tanto a gente pode usar? É a pergunta seguinte: qual o caminho a seguir? Será que algum desses, né, substitui outros, né? Nós já vimos até agora que nada substitui ninguém, porque eles têm objetivos que são distintos, não é? Quando a gente falou do Scrum, eu estou falando de algo para fazer gestão de projeto, eu estou falando de Lean Six Sigma, eu estou falando sobre algo para achar soluções, Design Thinking para achar inovação. Então, por onde eu vou? O Clóvis certamente tem algo para comentar disso aí, né, Clóvis? É verdade. O que que eu gostaria de contextualizar? Então, fazendo uma análise de objetivo e qual é o objetivo de cada metodologia, ficou muito claro que assim é natural a gente conseguir ter esse processo integrado, porque cada uma cobre com excelência uma determinada característica de um negócio ou de um processo de uma organização. Então, vamos dizer, o Lean, muitas vezes, você acaba utilizando muito mais na parte de Office, que é revisar os processos, né? O Seis Sigma você acaba utilizando na parte de onde você tem muitos dados e aí você consegue fazer uma análise estatística, né? O Agile, ele dá o ritmo. Imagina como se fosse o Agile dentro do conceito que vocês vão ver a seguir. Ele é o maestro, ele dá o ritmo no programa de excelência operacional. E o Design Thinking, ele é o melhor artefato para como inovar. Então, o que eu gosto de referenciar, é lógico que a gente está com um público aí de especialistas, pessoas que são extremamente competentes nessa área, mas assim, nós temos que falar o seguinte, a gente não quer só o bolo, a gente tem que dar uma receita para ser produzido aquele bolo. Se vai ser um bolo de chocolate, vai ser um bolo de morango, o importante é ter essa receita. E comentar com vocês, criar essa receita foi uma coisa extremamente desafiadora, porque a gente teve que se desdobrar para conseguir ver o melhor framework integrado, né, Adélio? Vamos embora. Exatamente, né? Porque aí a gente fala, né? Mas qual o caminho a seguir? Porque se eu penso em uma única dessas metodologias, o que eu deixei para trás? Ou como é que eu seleciono a metodologia certa para a oportunidade que eu tenho nesse momento? Então, a primeira questão é como que eu seleciono? Por onde que eu vou? Porque nós temos realmente muitas oportunidades. Para responder essa pergunta, né, nós temos, por exemplo, né, a utilização desse gráfico que talvez muitos já conheçam, o Cunefin, né? É um framework que auxilia para que a gente possa encontrar se aquela oportunidade ou aquele problema que eu tenho na minha frente, ele é o que a gente poderia chamar de simples, complicado, complexo ou caótico, né? Em palavras simples, cada um desses é o seguinte: simples é algo onde eu consigo ver a relação causa-efeito e é algo óbvio, eu já tenho até na mão a solução. Complicado, como o nome diz, eu consigo encontrar uma relação causa-efeito, é complicado, mas eu consigo, e é sempre daquele mesmo jeito. Fazer
um avião, um Boeing, certamente é algo complicado. Mas as equações que eu necessito utilizar são as mesmas, a aerodinâmica, as equações de aerodinâmica, de consumo de combustível, de peso, e assim vai. Então, são equações que elas são imutáveis. Agora, um mundo complexo, o que que é? É quando eu tenho situações que elas variam. Então, se eu encontro um aplicativo para uma pessoa hoje, ou se eu tinha um site há 3 anos atrás, a cara daquele meu site, hoje as pessoas olham e falam, isso ficou antigo. A cor dele, mas não, já não serve mais. Aquilo já não é mais atrativo. Quando nós temos interação com pessoas, normalmente nós temos uma complexidade maior. E a variação é maior. As coisas não são estáveis, não são imutáveis. Não, elas mudam. Então, eu tenho uma complexidade maior, eu tenho que testar. No mundo do complexo, eu tenho que testar. Mas só que, percebe que tudo isso que estou falando parece estar meio complexo, não é? Então, como é que a gente pode utilizar essa mesma ideia de uma maneira mais simples, porque a gente quer selecionar a metodologia, disso que eu estava falando. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso utilizando uma outra matriz que ela guarda em si os mesmos conceitos do Cunefin, que é a matriz de Stace, uma matriz que é anterior, inclusive, ao framework do Cunefin. Essa matriz, como é que a gente lê? Primeiro, vou comentar para vocês. Primeiro, ela tem, em cada uma dessas áreas coloridas, nós temos também as mesmas propriedades de um mundo ou oportunidade, que seja simples, complicado, complexo e caótico. Aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Tá? Então, essas 4 áreas estão aqui, tá? Cada uma com uma cor. Mas aqui nós temos 2 eixos que acabam nos auxiliando. O eixo Y, ele responde para nós o seguinte: qual que é o nível de concordância e não concordância, de fato, que eu tenho em relação à solução que eu vou trazer para aquela oportunidade ou aquele problema que eu tenho? Eu já sei dentro de casa, eu já sei na minha empresa, eu já sei na minha área qual que é a solução que de fato eu quero implantar? Tá todo mundo concordando com essa solução? Ela está clara? Ou a gente tem dúvida a respeito da solução? Ou a solução, a gente acha que ela está ok, mas a gente não sabe assim, detalhes sobre ela. Então, quanto que eu tenho de discordância a respeito da solução, ou seja, do o quê? O que eu devo entregar para realmente vir aproveitar aquela oportunidade ou resolver aquele meu problema? E o eixo X? O eixo X eu meço o como que eu vou resolver isso. Como que eu vou implantar isso? Eu tenho método, ferramenta e tecnologia suficiente, eu conheço as relações de causa e efeito, já são bem claras para mim essas relações, e então eu já sei como que eu devo atuar para poder implantar aquilo. Vou dar um exemplo. Imagina que uma empresa automobilística fale assim, olha, nós queremos fazer um novo modelo desse carro, que já existe, para o ano que vem. A gente quer fazer um modelo 2021 desse carro. Bom, e é isso mesmo que nós queremos fazer? Não, todo mundo de acordo. Ok, então está todo mundo de acordo. Vamos fazer um carro. Legal. Então, não está longe da concordância, né? Todo mundo quer fazer um carro. Tá bom. Mas eu já sei exatamente como é que vai ser esse carro? Não. Eu já sei os detalhes, eu já sei se vai mudar a lanterna, se vai mudar alguma coisa no painel. Não. Agora que nós vamos começar a pensar. Ah, tá bom. Então, não sei todos os requisitos ainda. Então, talvez eu esteja mais ou menos no nível médio aqui. Eu não sei muito requisito, mas eu sei que eu quero um carro. Agora, se eu falasse, vamos prover um meio de transporte, pode ser qualquer coisa do mundo. Pode ser um patinete, pode ser um ônibus, pode ser um avião, pode ser um drone que leva a gente. Então, o nível de concordância é isso. E esse outro eixo? Bom, se eu vou fazer um carro, eu sei como fazer um carro. Eu sei como fazer um carro, eu tenho um método para fazer isso. Eu já tenho conhecimento a respeito disso. Eu sei as relações de causa e efeito que faz esse carro ser mais mais performante em termos de consumo de combustível, em termos de não ter tanta emissão de CO2. Não, eu já sei, isso aqui está relacionado com peso, com não sei o quê, com tal. Ah, tá, legal. Então, eu tenho esse conhecimento. Esse é o como. Não é? Eu vou lançar um app. Né? Eu já sei esse app, como que as pessoas vão reagir a ele. Não tem nem ideia, nem a relação de causa e efeito, se esse app vai ter algum efeito diferente entre homem e mulher, entre classe
social, entre idades, não tenho nem ideia. Então, eu estou num nível aqui. Mas por que eu falei tudo isso? Porque a gente quer selecionar as metodologias. Como é que a gente vai fazer, então? Bom, nós conseguimos colocar as metodologias aqui. Nesse trecho do Simples, o que eu tenho que fazer? Tipicamente, o que caiu aqui, eu já sei o que eu quero e eu já sei como fazer. Então, implante. É isso que diz aqui. E nesse aqui? Nesse aqui eu sei mais ou menos o que eu quero, mais ou menos como é que é, e eu vou ter que descobrir, vou ter que chegar numa solução, vou ter que melhorar algo. E nessa área, eu não sei muita coisa. Eu vou ter que inovar. Então, quais são as metodologias que a gente tem? Tipicamente aqui eu tenho desde um 5S, um PDCA, um Lean Six Sigma, onde aqui eu consigo buscar mais aonde que eu tenho uma solução. Talvez um Design for Six Sigma, fazer um carro novo e eu já sou uma automobilística, né? Ou se eu vou fazer algo totalmente disruptivo, um Design Thinking. E aqui nessa área, notem, aqui tipicamente eu vou usar Scrum e Ágil para poder gerir o que eu vou fazer. Aqui eu posso usar Continuous Improvement, melhores práticas. Então, note que nós começamos a identificar metodologias que nós podemos utilizar em função de onde nós estamos. Só que o mundo hoje, nós acabamos de falar que o mundo hoje, ele nos permite não só trabalhar em eficiência, mas também em inovação. Mas ele nos permite não só trabalhar em inovação, mas também em eficiência. Então, hoje em dia, é muito difícil você ter um projeto que ele seja só de eficiência e você não tenha nenhuma oportunidade de fazer inovação. Com tudo que tem tecnologia, não tem nada que você possa utilizar de inovação. Muito difícil. Também um projeto de inovação, ele tem que estar estruturado sobre uma base segura, que tem eficiência. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma inovação, você precisa ter eficiência, até mesmo para sustentar a inovação ou até mesmo para vir a implantar a inovação. Então, um precisa do outro. Resultado, qual que é a situação final? É que você não consegue, não pode usar só um deles, mas você tem que usar um híbrido, porque às vezes eu tenho uma oportunidade aqui, mas eu preciso melhorar algo aqui. Às vezes eu tenho uma oportunidade grande aqui, mas eu tenho a chance também de inovar alguma coisa. Então eu preciso ter pessoas e ter métodos que nos permitam fazer ambas as coisas dentro de um projeto, dentro de uma área, dentro de uma oportunidade. Porque se eu vou fazer somente uma inovação, eu perdi a chance de ter algo eficiente para entregar aquilo. Se eu fiz só a eficiência, perdi a chance de fazer uma inovação. Então, eu preciso capacitar as pessoas para que elas consigam fazer ambos. E aí, então, é que veio o híbrido. O híbrido, ele permite nós... Adélio, pode falar, Clóvis, por favor. Não, retorna no anterior. O que eu queria contextualizar, que eu vejo que é uma coisa muito impactante e relevante nesse cenário que a gente está aqui. O negócio, ele vem primeiro do que a metodologia. E nós que atuamos na área de gestão, muitas vezes a empresa contrata algumas turmas de belts, independente se for green, yellow, black, qualquer que seja, ou um treinamento de design thinking, um treinamento de agile, e qualquer que seja, o corpo de conhecimento metodológico. E depois todo mundo sabe, vamos consolidar a turma. Na verdade, o que a gente está falando para todos aqui é o seguinte: vamos entender quais são as necessidades de negócio. Em cima da necessidade de negócio, a gente vai entender a metodologia a ser aplicada. A gente já fez esse exercício em algumas empresas, identificou que esse processo integrado, ele gera muita eficiência no processo de capacitação, porque a gente não pode falar de eficiência e eficácia e ter desperdício no processo de capacitação, o camarada cumprir aquele artefato só para dizer que no final ele vai ser certificado. Nenhuma empresa
tem esse objetivo, a empresa tem um objetivo de negócio. Então, esse é um valor agregado que eu vejo imenso, além de você estar integrando as metodologias de forma estruturada, você dá um rotate, você põe o negócio acima da metodologia. A metodologia, ela fica no lugar que ela tem que sempre ser, que é um meio para a gente atingir o resultado de negócio. Então, essa foi uma preocupação muito forte nossa. E um outro complemento, Adélio, que às vezes as pessoas olham e falam, não, eu vou ficar louco, eu preciso ser expertise em todos esses corpos de conhecimento. Não, por isso que esse trabalho do desenvolvimento do modelo híbrido foi muito complexo, porque a gente teve que pegar o que é mais denso, o que é mais relevante em cada metodologia para criar um framework, uma ementa do modelo híbrido vencedora. Eu posso falar para vocês, as empresas que já estão utilizando esse conceito já estão passando feedback para a gente que é um de conhecimento vencedor. Manda aí, Adélio. Exatamente, muito bom, Clóvis. E o que acontece nisso aqui é o seguinte, né? Muitas vezes nós vimos ao longo dos anos, nós já estamos há décadas nessa trajetória toda de excelência, e a gente viu muitas empresas se auto-intitularem assim: eu sou uma empresa Lean Six Sigma, eu sou uma empresa ágil, eu sou uma empresa de inovação, ela se autorrotula. Hoje nós vemos que alguém se autorrotular e ela falar eu sou Lean Six Sigma, significa que ela está abrindo mão disso aqui. Aquele que fala eu sou ágil, ele não entendeu que o ágil, inclusive, ele é só um framework para implantar algo. Se você não tiver algo que rode dentro dele como motor, que é a próprio framework do ágil diz que é exatamente isso, né? Ele precisa de algo para rodar dentro dele. Ela vai perder todas essas outras oportunidades, né? Então, hoje não cabe mais rótulo. Hoje cabe usar o que é melhor quando for necessário. E usar o que é melhor quando for necessário significa que muitas vezes dentro de um único projeto não é só uma coisa que você deve usar. Às vezes tem ferramenta de um, tem ferramenta do outro, tem ferramenta do outro. Você vai usar e deveria usar aquilo que mais se adequa, pois o mundo é volátil. Os seus projetos têm várias oportunidades. E foi isso que nós vimos. Então, hoje nós temos N oportunidades de inovação. Inovação é o que faz com que o mundo hoje esteja se movimentando como ele se movimenta. Olha o que aconteceu com a pandemia. Quantas inovações aconteceram devido à pandemia? No nosso país aqui, por exemplo, não se permitia fazer consultas médicas se não fossem presenciais. Hoje em dia já não é mais essa a verdade. Muitas pessoas eram totalmente reticentes a home office. Hoje é outra. Uber é uma realidade. 5 anos atrás, quem falava de Uber? Era algo inexistente. As mudanças, elas existem cada vez mais. E nós temos que, se quisermos ser competitivos, não só ser seguidores, mas trazer as inovações. E nós temos várias oportunidades de inovações, muitas vezes dentro de casa, nos nossos processos e projetos. Isso, então, virou fator crítico de sobrevivência. Mas, mais uma vez, não adianta só olhar a inovação, tem que olhar também a excelência. Por quê? Porque a excelência que vai sustentar, vai fazer parar de pé uma inovação. Um depende do outro. Quem só ficar fazendo melhoria em um processo que vai ficar cada vez mais obsoleto, e vai ficar, ele vai ficar para trás. Mas aquele que só fizer inovação e não cuidar da sua excelência operacional, ele vai ter uma excelente inovação, que ele também não vai fazer com que ela chegue a um resultado final que era desejado. Então, os dois são necessários. E como que a gente junta tudo isso? A gente junta tudo isso utilizando todas essas metodologias e mais, utilizando o ferramental que está disponível hoje. Quando a gente fala de um corpo híbrido,
A gente tem que fazer as pessoas entenderem o que é uma indústria 4.0, onde se tem a oportunidade de automação. Automação do quê? Conexão. Conexão do quê? Cloud. Cloud do que? Internet das coisas, Big Data. Como é que isso tudo se relaciona? Eu tenho essa oportunidade no meu processo? Isso aí desde uma área de manufatura até em marketing. Indústria 4.0 não é porque chama indústria que só serve para manufatura, não. Esses conceitos, tem empresas que os seus vendedores vão nos seus pontos de venda, onde tem o seu produto, e ele verifica através de um app como que está, por exemplo, as prateleiras daquele local, um supermercado, uma farmácia, o que quer que seja. Ele tira uma foto, a foto compara com o que deveria ser, dá uma nota para o estabelecimento, você sabe qual que é o seu share de prateleira, você sabe qual que é o seu preço, porque ele consegue identificar, e tudo isso vai para a nuvem, e um machine learning como esse consegue estimar automaticamente, predizer qual que é o seu resultado que você deve ter para aquele mês de market share. Isso é realidade. Mas eu não estou viajando. Tem empresas que já fazem isso. uma coisa que... E como é que a gente traz tudo isso? Só vou terminar o slide um pouquinho só, Clóvis. E como é que a gente faz tudo isso? Tem que trazer esse tipo de conhecimento. Trazer conhecimento. Temos N oportunidades com RPA, com automação através de robôs. N oportunidades com aplicativos. Machine learning, né? Utilização de dados para que a gente consiga fazer boas predições e a máquina aprender. Como é que isso se junta com a análise estatística? Tudo isso está incorporado dentro desse modelo híbrido. Esses conceitos e como que a pessoa pode trabalhar tudo isso. Clóvis? Então, dentro desse conceito aí, o que eu, no meu ponto de vista, a revisão e atualização do processo, ela é fundamental. Por quê? Se você vai automatizar um processo que não está estável, você está investindo e você pode estar gerando um risco. Então, o entendimento que a tecnologia pela tecnologia, ela também tem uma coisa antecessora à tecnologia. Você entender se aquele cadeia de valor, Value Stream Map que você fez, ele já está de uma forma estável, ou seja, ele já está revisado, porque aí você vai ter um investimento sustentável, você vai ter uma automação sustentável, você vai ter um processo analítico sustentável. Então, o desafio que a gente sempre procura fazer é esse, né? Saber como é que a gente conecta todas as pontas, desde a tecnologia, desde as metodologias, qual é o momento que a gente entende apropriadamente que isso deva começar a ser averiguado e analisado pela organização. Vai, Adélio. Exatamente, né? Então, é importante juntar todas essas pontas, né? E a hora que nós fazemos isso, o que acaba acontecendo? Nós acabamos auxiliando para termos o que a gente chama de organizações ambidestras, aonde as pessoas estão capacitadas para trabalhar tanto em inovação quanto em eficiência, melhoria, em ambas as coisas. E uma empresa ambidestra, uma organização ambidestra plena, cada pessoa, ela própria, consegue e entende como trabalhar em ambas as pontas, porque ela junta as coisas. Como é que o modelo híbrido ajuda? Ele ajuda, então, para trazer um método para as pessoas saberem como trabalhar em inovação e eficiência. Você aumenta a eficiência, dá suporte para inovações e faz com que as empresas estejam, então, nesse caminho da ambidestreza, de conseguir trabalhar com inovação e eficiência nesse mundo atual, que é exatamente o que nós necessitamos. E aí, isso faz com que nós possamos ter um novo modelo mental, onde o modelo híbrido, ou seja, trazer esse corpo de conhecimento às pessoas de uma maneira ampla, ele está lá na base, né? As pessoas conseguirem trabalhar com inovação, eficiência, com uma gestão ágil, né?
aonde então vem as pessoas trabalhar de uma maneira simultânea em inovação e eficiência, cada vez mais em redes distribuídas, para você conseguir essa ambidestreza ágil em toda a organização, fazer com que você conecte todas as pontas na mente das pessoas, elas entenderem como fazer isso. E mais uma vez, como que é feito tudo isso? Qual que é o caminho das... Então, agora nós vamos falar desse processo híbrido mesmo. Como é que ele funciona? A primeira coisa que nós fazemos sempre, o que é? É identificar qual a metodologia que devia ser utilizada para a gente até mesmo vai dar um treinamento, vai fazer um projeto. O que a gente tem que fazer? Bom, tudo nasce do Canvas, onde no Canvas está descrito o que é esse projeto, para que ele deve ser feito, qual o objetivo, o que você busca dele. E lá, então, você vai conseguir identificar o quanto que você já tem de concordância em relação ao que vai ser entregue, o como que isso vai ser feito. Então, com o Canvas, você tem uma base para você selecionar a metodologia. Se você já sabe como fazer, é só realmente implantar, com grande chance que você vai fazer usar gerenciamento de projetos, Agile, Scrum e entregar. Se você tem uma excelência, uma mudança disruptiva, totalmente disruptiva, Design Thinking. É totalmente disruptivo, Design Thinking. Agora, se você vai ter que trabalhar inovação e excelência operacional, e isso é o que mais tem hoje, ambas as coisas para trabalhar, você precisa de um modelo híbrido, onde você tenha Design Thinking e tenha outras metodologias, como Lean Six Sigma, onde você possa agregar outros corpos de conhecimento aí, conforme sejam necessários. Como é que nós fazemos isso? Nós usamos aquela matriz Stace. Na matriz Stace, nós quantificamos o grau de discordância e o grau de conhecimento que nós temos aqui em relação à nossa certeza ou incerteza do como nós devemos fazer. Então, nós vemos os produtos que nós vamos entregar, o grau de concordância ou discordância que temos, quanto que isso é importante, é significativo, vamos dando nota para isso daí tudo, e qual que é o resultado? Automaticamente, num artefato como esse, você tem a pontuação de por onde estão cada uma dessas entregas que você vai fazer. Cada uma das entregas que você vai fazer, que está lá no seu Canvas. E você consegue olhar o projeto, então falar, bom, para fazer todas essas entregas, olha, essa está relacionada com essa área, essa com essa área, e você tem uma pontuação. E, por fim, você descobre, olha, em relação à excelência, esse projeto aqui, esse exemplo, ele tem 73 pontos para Design Thinking, mas ele tem um pouco também de Lean Six Sigma Black Belt, que valeria a pena. E ele vai valer mais a pena ser gerenciado como um projeto ágil Scrum. Ou seja, você de uma maneira quantitativa, você consegue selecionar a melhor metodologia ou as melhores, porque notem que aqui você tem um tanto de uma, mas não é 100% dela. Você também tem oportunidade na outra. Você trabalhar só com uma, você está abrindo mão da outra. Ou seja, abriu mão de alguma oportunidade, que pode ser crucial ou até necessária para outra parar de pé. Então, a gente vê o que é necessário para cada projeto, metodologia ou metodologias, e aí, então, nós entendemos o que era necessário para aquele projeto. E aí nós trabalhamos nisso. Para quê? E aí as empresas trabalham nisso. Para quê? Para conseguir isso que a gente quer, um modelo híbrido. Então, ter um método que vai desenvolver os projetos para resolver os problemas e atingir as metas com maior eficiência, concluir o projeto no menor tempo, no menor uso de recursos e entregar valor. E fazer isso de uma maneira contínua dentro das etapas do DMAIC. Por quê? Porque com o Agile Scrum, você faz exatamente isso, você faz sprints, você entrega pouco a pouco, é igual a questão do aplicativo que eu comentei, do WhatsApp, toda hora tem uma nova atualização. Nós conseguimos, dentro do DMAIC, a cada etapa fazer alguma entrega. E isso faz com que, até mesmo às vezes, algumas coisas que a gente escuta, alguém falar assim, Lean Six Sigma é demorado. Às vezes é mesmo, né? Pela a forma com que ele é feito, talvez para o nosso mundo hoje, as pessoas estão ansiosas, nós acabamos de falar, né, do mundo bunny, as pessoas estão ansiosas, a pessoa não aguenta ficar esperando 6 meses, 5 meses para ver um resultado. E aí, o que você está fazendo? Não, estou ainda capturando dado. O que você está fazendo? Estou fazendo tal coisa. Tá bom. Quem aguenta 6 meses para ver algum resultado?
isso é igual ao jogo de futebol. Todo mundo quer ver resultado logo, todo mundo quer ver o gol. Isso é natural. Então, nós queremos encontrar isso. E a gente encontra com esse fundamento do DMAIC híbrido. Então, por utilizarmos o DMAIC, ele estrutura para nós. Ele serve como uma estrutura do que eu devo fazer a cada momento. Mas a cada momento do DMAIC, então, é Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Em cada etapa do DMAIC, dentro do meu projeto, eu já vou fazer uma entrega. Primeiro, das frutas que estão caídas no chão, por assim dizer, depois daquelas que estão mais à mão, um pouquinho mais acima, aquelas mais difíceis, até eu chegar que eu fiz a colheita. Né? É isso que a gente vai fazer. Né? E aí, nós temos em cada uma dessas etapas do DMAIC, nós temos 3 grandes ações que nós fazemos. Nós sempre vamos procurar, em cada uma dessas etapas, para a gente poder fazer um sprint, para a gente poder fazer uma entrega dentro de cada uma dessas etapas, nós temos esses 3 ciclos, que eles são cruciais para a gente poder ter um sprint de Scrum, que são identificar, pode ser identificar variáveis críticas, ou as deficiências, ou oportunidades, identificar, priorizar quais são as melhorias que nós poderíamos fazer naquele momento, naquela etapa, e implantar. Então, a cada etapa, nós identificamos coisas cruciais e identificamos também algumas alternativas de solução, selecionamos, priorizamos e implementamos. Isso faz com que nós possamos, a cada etapa, identificar quais são os principais inputs que nós temos para a gente ter essa melhoria contínua, conseguimos priorizar, então, fazemos o nosso backlog lá, fazemos o nosso sprint e entregamos, implementamos, e então, com isso, a gente consegue, para identificar, a gente utiliza metodologias que são de identificação, como Lean Six Sigma e Design Thinking, e para priorizar e implementar, utilizamos Agile e Scrum. Cada uma delas, realmente, aonde ela tem a sua serventia. E aí, nós chegamos no quê? Nessa sequência, aonde em cada uma das etapas, nós fazemos sempre os mesmos ciclos. E utilizando em cada um dos ciclos ferramentas e conceitos que vêm de cada um desses métodos, digamos assim, Lean Six Sigma, Agile Scrum e Design Thinking. Isso Então, faz com que nós tenhamos aqui, ó, ao Adélio, final... Tá bom, pode falar, volta no anterior, por gentileza. Tá. Eu só estou falando um pouquinho mais rápido, desculpa Não, tudo a bem. todos por causa do horário. Não. Lembra antigamente que a gente ficava refém não refém, né? Dependia muito do gerente do projeto, o Green Belt, o Black Belt, né? Para a gente ter os famosos quick wins, né? O que eu gosto de fazer uma analogia desse momento anterior é que com esse processo nós criamos um método que em todas as etapas você vai ter quick win. Então, o estresse na organização vai baixar, os executivos vão ficar contentes porque vai começar a ter muito resultados sistêmicos em todas as etapas. Então, quem está acostumado com a metodologia, o camarada ficava trabalhando, só entregava no Improve. Porque eu tenho que preencher determinado artefato, determinado documento, não sei o quê, blá, 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 e eu vou te entregar daqui 3, 4 meses. No modelo que a gente está falando, modelo híbrido, esse processo interativo, esse ciclo interativo, ele obriga a, de uma forma sistêmica e estruturada, sempre ter entrega de resultados. Então, esse é um grande diferencial que a gente conseguiu de uma forma leonina, né, integrar. Como é que você integra o Lean Six Sigma, o Design Thinking e o Agile, né? Eu acho que isso daí é uma coisa muito valorosa. Vai, Adélio, manda bala. Exato. E isso, né, mais detalhado nós temos nesse slide, né? Então, você tem a etapa do Define, onde você nasce com Canvas e você utiliza ferramentas que vêm do Design Thinking, como mapa de empatia, personograma, mas também tem ferramentas que são do Lean, que são do Six Sigma. Você utiliza um VSM para você fazer
uma aproximação rápida do antes e depois, do que você quer, usa um SciPoc, e você, por fim, você cai com uma priorização já daquilo que seria a fruta caída no chão. Você tem alguma fruta caída no chão que você identificou ao fazer essas entrevistas ou fazer esses mapeamentos? Sempre tem, não é? E você acaba identificando e fazendo. E quando vai lá no Measure, você vai utilizar diversas ferramentas, mais uma vez, ferramentas de Lean Six Sigma, ferramentas de Design Thinking, vai fazer priorização, matriz de causa e efeito, vai cair num sprint. Então, outro improve aqui, igual o Clóvis estava comentando. E no Analyze, no Improve? Totalmente. Você vai continuar a analisar os seus X, identificar quais são aqueles X que são realmente prioritários, aqueles que valem a pena trabalhar. Para eles, você vai olhar toda essa prateleira de oportunidades que nós temos de soluções, que passam por design thinking com inovações, coisas que nós vimos no FEMEA, machine learning, oportunidades de ideação, prototipação, usar a matriz ECRSI, que é uma matriz muito interessante que a gente tem dentro do design thinking, usar RPA, usar diversas oportunidades, e nós cobrimos essas oportunidades e conceitos para as pessoas poderem entender isso daí, visualizar, para que elas consigam enxergar o que elas têm hoje na frente delas. E hoje na frente delas, o que se tem de oportunidade é muito maior do que se tinha antes. E aí, então, você consegue fazer seleção das melhorias, tanto para o Analyze quanto para o Improve, fazer as implementações dessas melhorias, medir os resultados e aí ir para o seu control, onde no seu control você vai determinar um plano de controle, vai ver como você vai fazer uma gestão de conhecimento para passar isso daí para a sua organização, para você poder crescer sobre isso, determina realmente o que vale a pena ser feito agora, talvez você tenha que fazer um plano de rollout, talvez um de replicação. Nós comentamos bastante sobre isso também, como é que pode ser feito bem alicerçado, dashboards. Hoje tem tanta oportunidade de dashboards, Power BI, como é que você pode utilizar isso daí, trazer isso daí para dentro, para as pessoas poderem entender todos os benefícios que tem, e uso de estatística também para isso. Tudo isso para prover uma base para melhoria contínua no futuro, para não parar aí, né? Por quê? Porque o mundo vai ser dinâmico. Mais à frente, isso vai ter que ser mudado, porque vai surgir alguma tecnologia nova, algo novo, algum concorrente que vai trazer algo novo, e talvez eu tenha que mudar isso aqui. E eu preciso conseguir identificar as necessidades de mudança no futuro. Então, até isso é importante a gente trazer para a nossa etapa de controle. Então, tudo isso está dentro do que nós chamamos desse modelo híbrido. E nós trouxemos esse ferramental de uma maneira, então, sequencial, lógica, um método mesmo, para as pessoas conseguirem utilizar. E, mais uma vez, isso aí, então, por fim, leva a quê? Né? Modelos híbridos vão ajudar as organizações para que elas tenham sucesso nesse mundo atual, porque elas vão conseguir trabalhar em ambas as coisas, em eficiência e inovação. E, então, elas vão conseguir ter essa ambidestreza para fazer o que é necessário e aproveitar as oportunidades. Aí, então, o que nos resta é isso, né? Iniciar a jornada, né? Porque o mundo está cheio de oportunidades para tudo isso, né? Então, é isso que queremos. Ô, Adélio, Clóvis, estão me ouvindo? Agora sim, Luiz. Finalmente. O Bunny chegou em mim, tá? Eu fiquei ansioso, tive, né, a fragilidade de perder a internet. Tudo bem. Então, efeito do Bunny. Caiu um raio aqui perto que choveu bastante e agora que voltou. Então, pelo que eu vi, Adélio, você falou tudo direitinho, você entendeu bem o conceito, acho, né, mandou bem aí, então tá ótimo, não tem nada a acrescentar, não. Parabéns. Então, o que a gente convida todos, né, a essa jornada. Então, caso vocês tenham interesse de ter algum detalhamento maior para seu time, sua organização, né, a gente está disponível. Podem mandar e-mail para um de nós, tanto faz. E uma coisa que eu gostaria já de aproveitar aí, primeira mão para todos, né? É que a gente está no finalmente aí do livro do modelo híbrido,
devemos estar lançando aí provavelmente no início do ano, mas a gente já está com material bem estruturado. Então, a ideia também do livro é compartilhar esse conteúdo e esse conceito para todos, né? Então, a gente entende que é um conteúdo muito rico e um conceito muito rico que ficar restrito seria uma coisa não apropriada. Então, a gente está com esse objetivo, né, de consolidar o livro. Então, vou passar a palavra aí para o Adélio e depois para o Luiz, para eles darem as considerações finais deles. E vamos nessa. Uma coisa que eu ia comentar a todos é o seguinte, né? Nós tínhamos, igual o Clóvis comentou, nós tínhamos já há algum tempo já um desconforto grande de ver oportunidades perdidas por diversas empresas, por elas se atrelarem a uma coisa ou a outra e elas não conseguirem lidar com ambas as coisas, às vezes mesmo quando elas desejassem, né? E nós queríamos trazer isso de uma maneira metodológica, né? Então, como trazer isso daí? Então, foi isso que nós tivemos esse grande trabalho para juntar todas essas coisas, todos esses conhecimentos e de uma maneira organizada, num método, para que não ficasse algo que, por exemplo, o Adélio entende, o Luiz entende, então vocês vão ter que contratar aquele que vai falar, olha, agora faça isso, agora faça... Não, isso tem que ser algo que nós conseguimos passar como conhecimento para que todos consigam aplicar. Esse é o nosso desejo. E isso realmente é um método que é de sucesso. Algo que as pessoas conseguem entender e conseguem aplicar, para que possam aproveitar o melhor que nós temos hoje de oportunidade. Melhorar em eficiência e melhorar também por usar a inovação. Usar ambas as coisas e de uma maneira conjunta. Tipicamente, é isso que nós vimos ocorrer com os métodos ao longo dos séculos. Não é? É isso que tem ocorrido. Utilizá-lo cada vez melhor cada um deles. E nós temos já trabalhos, então, com alguns que nós temos visto excelentes resultados, a gente fica bastante feliz mesmo por isso, nós estamos bastante contentes por fazer esse momento aqui. E a gente está aberto, igual o Clóvis falou, para qualquer contato, inclusive no LinkedIn, quiserem se conectar conosco, se conectem, porque nós estamos com bastante frequência trazendo comentários e informações interessantes a respeito desse tema, tá? Então, a gente faz publicações, às vezes curtas, às vezes até um pouco maiores, para que vocês possam aproveitar desse tema. Então, vai dando pílulas a respeito desse tema para todos ali. Então, se conectem com o Clóvis, com o Luiz e comigo, lá no LinkedIn. A gente vai ter prazer em até responder perguntas que vocês mandam para nós lá. Muito obrigado aí por estarem conosco aí nessa tarde. Só fazendo um fechamento, então, Adélio, Clóvis, todos que nos assistem, a gente tem trabalhado há um ano e meio nesse conceito e eu acho que, como o Adélio falou, a nossa intenção foi buscar integrar e utilizar o que tem de melhor cada metodologia, né? Porque a gente estava percebendo que havia uma certa, assim como houve com o Lean Six Sigma no começo, uma competição e não, por não entendimento como elas poderiam se somar e trazer algo prático e, de certa forma, simples, né, de aplicação. Então, acho que esse foi o desafio, e claro que isso é um processo contínuo de aprendizado. Nós estamos, né, trazendo uma primeira visão e proposta, né, de aplicação, e é claro que o mercado e os clientes vão estar trazendo, né, feedbacks e acrescentando, né, um processo evolutivo. A gente entende que esse é um processo muito evolutivo e de grande aprendizado para todos, mas até o momento a gente tem sentido que essa base ou esse modelo que está sendo proposto, ele tem se mostrado bastante assertivo, né, e eficaz. Então, aparentemente, é um bom caminho, né? Então, e a ideia do livro, etc., é justamente compartilhar essa experiência aí com todos que
tem esse mesmo desafio, né, de integrar todas as metodologias, conseguir manter, né, a busca da perfeição e a melhoria contínua e a inovação, né, de forma integrada aí com todos esses arsenais, né, metodológicos que estão à disposição. Então, é um desafio para todos e, né, temos aí um prazer muito grande poder compartilhar e ajudar no que for possível. Então, esperamos aí poder contar, né, encontrá-los em uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até mais. Eu queria só finalizar, aproveitando que o Adélio contextualizou. No LinkedIn a gente tem lá a página também da Six Sigma, e lembrá-los, né, que temos o congresso, né, vai ser o ano que vem. A princípio a gente está planejando maio, princípio não, em maio vai ser online e início de setembro presencial, devido à Covid, né? Então, sempre aquele momento solene de estar todo mundo junto, trocando ideias e compartilhando, né? E é muito importante, a gente fica muito lisonjeado de ter a oportunidade de tê-los aí, esses profissionais que investiram tempo aqui, são mais de 50, quase 60 profissionais que estiveram junto com a gente no decorrer da apresentação, e a gente fica muito lisonjeado aí em nome de todos. E novamente eu gostaria de agradecer ao nosso time de marketing, a todos os consultores envolvidos, né? Que não, eu, o Adélio e o Luiz somos uma parte de um time que é bem maior, que a gente cria todo esse conteúdo aí. Graças a Deus, a gente conseguiu e vamos em frente. Obrigado a todos aí. Tá? Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Um abraço, parabéns, pessoal. Muito bom. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Clóvis. Pessoal, parabéns. Sensacional. Obrigado aí a todos aí. Vamos lá. Valeu, pessoal. Sucesso.